Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 14. Nós vamos ler 2 versículos apenas. E o título dessa mensagem é Cooperando com Deus para a Vitória. Diz assim, Êxodo 14, 15. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Pai, em nome de Jesus, traz cada mente e cada coração aqui cativo ao conhecimento de Cristo, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Toda pessoa em sã consciência quer o melhor para si. Isso é óbvio. Ninguém quer ou trabalha se auto-sabotando. Você faz o que faz, decide o que decide, empreende o que empreende, porque você quer o melhor para si. Você quer ser saudável, você quer ser bem-sucedido, você quer ser feliz. Enfim, você quer aquilo que nós comumente, no nosso meio cristão, nós chamamos de ser vitorioso. Você quer ser pleno em todas as áreas da sua vida. E o Senhor, nosso Deus, como Deus e Pai, Ele também deseja isso para nós. Ele também deseja o melhor para nós. Tanto que, na sua palavra, lá em Jeremias, do capítulo 29, versículo 11, ele diz assim, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor ou prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então, a Escritura é clara quanto à vontade de Deus para a nossa vida, que Deus quer o melhor para nós. Mas também a Escritura é clara que nós temos um papel, não apenas de espectadores, não apenas um papel de alguém que fica passivo, mas nós temos um papel ativo na realização dos planos e da vontade de Deus, visando que aquilo que é melhor para a minha vida e para a sua vida aconteça. Lembre-se de que o Senhor, quando chamou a Josué para conduzir o povo, sucedendo a Moisés, o Senhor disse para Josué o seguinte: não te ordenei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te apavores. Ou seja, o Senhor continuou: porquanto eu estou contigo por onde quer que andares. Então, há uma cooperação. Deus, ele tem o seu plano, Deus, ele tem o seu propósito para a minha vida, para a sua vida, mas ele quer que nós façamos a nossa parte. Ele quer que nós façamos algo. No mundo corporativo, existe uma palavra chamada de sinergia, que é a palavra que ela expressa muito bem esse processo de cooperação entre várias partes visando um objetivo comum. A palavra sinergia significa ação ou esforço simultâneos, cooperação, coesão, trabalho ou operação associados. Na sociologia, ela significa a coesão dos membros de um grupo ou da coletividade em prol de um objetivo comum. Então, diante das situações que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos entender que Deus quer trabalhar em sinergia conosco. Ele quer fazer algo, mas Ele também exige uma atitude da nossa parte para que nós alcancemos a tão almejada, desejada vitória. No texto que nós lemos aqui, para você poder se situar, esse evento ele aconteceu pouco após aquele evento das 10 pragas em que Deus levanta Moisés para ir falar com o faraó, para que deixe o povo sair do Egito, que vivia numa condição de escravidão, e fosse para a terra que ele havia prometido a Abraão, lá em Gênesis 12. E aí Moisés é levantado por Deus para que ele possa falar com o faraó, e finalmente, depois de 10 pragas, depois de muito sofrer, faraó então vai, a muito contragosto, e libera o povo para ir cumprir o seu destino. Ocorre que pouco tempo, não muito tempo depois, faraó se arrependeu. Eu acho que ele era meio esquizofrênico, porque ele era muito comum
ele tomava uma decisão, em seguida mudava, voltava atrás, ele estava meio perturbado do juízo. E aí, o que foi que aconteceu? Ele se deu conta, olha a mão de obra que eu estou perdendo. Ele não se deu conta que o Egito estava dizimado com a teimosia dele, mas ele só pensou na mão de obra escrava que ele estava perdendo. E então, ele arregimentou o seu exército e saiu em busca de perseguir o povo. E o povo não podia correr. Por quê? Porque havia mulheres, crianças, cachorro, periquito, papagaio. Então, era uma marcha grande em ritmo lento. E não demorou muito, o povo chegou às margens do Mar Vermelho e está lá com o mar à sua frente. E o mar era o empecilho para eles poderem continuar, porque a terra ficava do outro lado. E quando eles se dão conta, Faraó está vindo atrás com o seu exército para pegá-los de volta. E então eles estão aqui numa situação meio que acuados. Como é que a gente vai fazer agora? E Moisés ora a Deus e diz, Senhor, faz alguma coisa. O Senhor não nos tirou e nos trouxe até aqui para deixar a gente morrer na beira da praia, literalmente. E aí o Senhor então fala para Moisés essas palavras que nós acabamos de ler. E o Senhor diz, olha, eu vou fazer algo, mas você também precisa fazer algo. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Como é que nós podemos cooperar com Deus? Qual é o nosso papel para que a gente possa ver a ação de Deus nas nossas vidas? Amém? Estão aqui até aqui comigo? Amém. Pastor, o que é que nós podemos aprender das ações que foram exigidas, requeridas de Moisés, que também são requeridas de nós, para que nós possamos cooperar com Deus, visando atingir a vitória, visando atingir os nossos objetivos, os nossos alvos? Primeiro, para você ser cooperador de Deus e ser vitorioso, você primeiro precisa andar ao invés de ficar parado. O Senhor lhe diz aqui no versículo 15, na parte B, ele diz aos filhos de Israel que marchem avante, para Deus fazer o que ele iria fazer através do povo e por meio do povo. Ele pediu uma ação de Moisés. Ele disse, marche. Ou seja, não fique parado. Não fique com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, igual diz a música do Raul Seixas. Faça alguma coisa, se movimente, se mova. Irmãos, nós precisamos entender que diante de nós, as dificuldades elas vão ceder a partir do momento em que nós arregimentarmos as nossas forças, arregaçarmos as nossas mangas e tivermos uma atitude que Deus espera de nós. Oração significa o quê? A primeira frase é de orar. E a segunda, ação. Ou seja, precisa que você clame, mas precisa que você também se levante, que você também faça alguma coisa. Nós precisamos marchar em frente e não ficar apenas clamando, porque a palavra de Deus é a mesma para nós. Isso é um princípio espiritual. Eu preciso marchar, eu preciso andar, eu preciso ir adiante, eu não posso ficar parado. Você entrou na vida cristã, Deus te salvou, Deus te redimiu, Deus te comprou com o sangue do seu filho, mas Ele fez isso não foi apenas para que você fique dia após dia com a vida estagnada. Ao contrário, a partir do momento da sua conversão, é que agora você entrou na esfera em que Deus pode começar a fazer grandes coisas na tua vida. Porque antes você estava morto espiritualmente. Antes você estava alheio às promessas de Deus. Não era povo de Deus, como diz o apóstolo Paulo, mas agora vocês são povo de Deus. Agora vocês são raça eleita, agora vocês são sacerdócio real, agora vocês são nação santa, que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender nesse seu trabalho, na sua parte, na cooperação com Deus, é que você precisa agir e não apenas ficar parado. O reino de Deus é um reino de movimento. Então eu não consigo entender como é que uma pessoa, ela chega para a igreja,
ela se converte e ela simplesmente se aquieta, ela se acomoda e ela se torna simplesmente um espectador. Ela se torna simplesmente um consumidor de serviço religioso. Eu vou para a igreja porque eu vou consumir o serviço que está sendo me ofertado naquele dia, naquela manhã. Eu vou consumir o louvor, eu vou consumir a pregação e eu vou sair dali alimentado. Amém? Glória a Deus, que bom que você veio e aqui você precisa vir mesmo. Mas é necessário que você, a partir do momento daquilo que Deus fala e opera, você comece a se posicionar e você comece a arregaçar as mangas. Esses irmãos que foram ali para Paracuru, eles abriram mão do sábado deles, eles abriram mão dos recursos deles, porque eles foram ali em missão fazer aquilo que a palavra de Deus diz. E deixa eu lhe dizer, enquanto todos aqueles que estão ali, você acha que ninguém ali tem problema? Todos os que foram para Paracuru, ninguém tem ali dos irmãos, está todo mundo com a vida bem redondinha? Hã? Não. Mas eles não estão esperando as coisas se resolverem nas suas vidas para que possam fazer algo para Deus, entende? Porque se você for ficar esperando que você tenha as condições ideais de pressão e de temperatura para fazer alguma coisa, sabe quando você vai fazer? Nunca. Você vai ficar igual aquelas fotos de uma pessoa, de um esqueleto sentado no banco e diz, ele está esperando a situação melhorar. Não vai. Por quê? Porque esse mundo é de mal a pior. Não pense que vai aparecer um governante que vai tirar um coelho da cartola e vai dizer, eu tenho toda a solução. E aliás vai, o anticristo. Mas é por um tempo, é um engano. Porque as profecias bíblicas estão dizendo que os últimos dias, como disse o apóstolo Paulo, são tempos maus, são tempos difíceis. Então não fique esperando as coisas melhorar. Quando eu me casar, aí eu vou fazer a obra de Deus. Quando eu tiver o meu primeiro filho, eu vou fazer a obra de Deus. Quando eu me aposentar. Essa semana eu vi uma notícia na internet que me fez... Eu sempre penso sobre isso, mas me só aguçou. Um senhor ganhou um prêmio de 200 milhões na loteria. Quem viu essa notícia aqui? Ganhou um prêmio de 200 milhões na loteria e não aproveitou nada. Por quê? Porque ele morreu de morte súbita. O cara estava ali, de repente ele estava ali cheio de planos, né? Pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou gastar, como a minha vida vai melhorar, eu não vou mais me preocupar com boleto. Realmente não vai mais preocupar com boleto. Entende? E aí a vida findou para ele. Chegou o dia dele. Então não fique parado, não fique esperando as coisas. Comece a agir. Deus, a palavra de Deus para Moisés foi marche. Marche. A palavra de Deus para você nessa manhã é marche. Marche, se movimente, faça alguma coisa. Tira essa inércia da sua vida, porque se você quer alguma coisa diferente para a sua vida, você precisa ter atitudes diferentes da que você teve até agora. Porque senão você vai continuar colhendo as mesmas coisas. Por quê? Porque é a lei da semeadura e da colheita. Eu vou colher aquilo que eu planto. Se o que eu estou colhendo não me está satisfazendo, não é aquilo que eu queria, então eu vou começar a fazer outro tipo de colheita. Para quê? Para que eu possa colher resultados diferentes. Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo, como é que eu posso, pastor, cooperar com Deus para ter vitória na minha vida? Use a autoridade que Deus te deu, ao invés de você ficar intimidado. Eu vou repetir. Use a sua autoridade ao invés de ficar intimidado. Olha o que é que ele diz aqui para Moisés, no versículo 16 da primeira parte. E tu, levanta o teu cajado. Cajado é símbolo de autoridade. Cajado é símbolo de controle. É com o cajado que o pastor disciplina ali a ovelha, pega a ovelha de volta, quando a ovelha está querendo se desgarrar. É com o cajado que o pastor ele espanta os devoradores.
é o cajado, que é o símbolo da autoridade. Os reis têm o cetro, né? Existe sempre um símbolo de autoridade. E Deus está dizendo assim, ó, levanta o teu cajado, Moisés. Ou seja, usa da autoridade que eu vou te dar. Querido, deixa eu lhe dizer, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Você é templo e habitação do Espírito Santo. Você agora é de um lado oposto do que você estava antes. E agora você tem autoridade espiritual. Você precisa resgatar a tua identidade. Saber quem você é de Deus. Para que você não fique à mercê das setas ou das palavras de desânimo de Satanás contra a tua vida. Às vezes a gente fica querendo numa falsa humildade, porque Deus é quem sabe, o Senhor, se Ele quiser. Irmãos, toda vida que a gente vai orar por cura aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, eu vou orar crendo na cura. Eu não vou orar e dizer, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes. Eu sei que se Deus quiser, Ele pode. Isso aí eu já sei. O que se requer de mim, eu chego ali para a pessoa que está ali doente. Aí eu chego para ela e vou dizer, olha, eu vou orar por você, mas eu quero lhe dizer o seguinte, eu não dou garantia nenhuma, eu não sei, porque eu ainda não sei se Deus quer curar ou é para te levar. Então, eu vou te dizer que eu vou aqui orar, mas você sabe, né, com reservas. A pessoa vai dizer o quê? Ô, meu querido, vá para casa, vai. Não ore por mim, não, porque essa oração aí eu não preciso. Eu pensei que você vinha aqui para cooperar comigo, com Deus para a vitória, e aí você está me desestimulando. Eu comecei ouvindo a sua fala, eu estava assim, agora eu já estou assim. Entende? Então você precisa usar da autoridade que Deus te deu. Amém? Agora, claro que Deus está dentro da sua soberania. Deus é soberano. E a uns Deus cura e a outros Deus não cura. Isso aí é óbvio. E a quem já tem tempo de vida cristã, já viveu o suficiente para ver Deus operando curas milagrosas, espetaculares. E outras pessoas que a gente ora e Deus simplesmente decide, não vou curar. E isso aí está dentro da alçada dele, está dentro da soberania dele. Mas o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso me levantar com autoridade. Já pensou se você está num lugar e aí você manifesta um demônio, e aí você diz, Senhor, eu vou orar ou não vou? Vou ou não vou? E aí você fica naquele demônio lá se andando e fazendo e acontecendo. E aí depois dizer, bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Você vai fazer? Não, você vai orar e você vai expulsar aquele demônio em nome de Jesus. Porque essa autoridade aí Deus já te deu. Amém? Lucas 9:1. O que é que Jesus diz? Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Lucas 10:19, atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Então você precisa assumir a sua posição espiritual para que você possa permanecer firme, incólume nas batalhas deste mundo hostil a Deus. Amém. Assuma a sua autoridade. Moisés, levanta o teu cajado. Para Deus fazer aquilo que ele iria fazer, ele requereu de Moisés essa ação. Use da autoridade. Você aqui é o pastor dessas ovelhas. Use agora a autoridade para que eles possam ver que eu vou fazer grandes coisas e eu vou ser glorificado. Você não vai levantar o seu cajado para fazer o seu nome. Faz teu nome aí, Moisés. Não, não é isso. Você vai levantar o seu cajado, porque quem vai abrir o mar sou eu, afinal não é você. Mas eu quero que você levante o cajado, que você assuma a sua autoridade. Amém? E você pode usar a sua autoridade sem medo, porque Jesus disse para Pedro que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja bem, nós não estamos aqui, quem aqui já assistiu aqueles filmes de época de batalha, de espada e o pessoal querendo invadir um castelo? São os filmes que eu mais gosto, é de espada.
E aí o que é que você vê muito comum naqueles filmes? Quando alguém vai invadir o castelo, geralmente tem aquele portão grandão, e aí tem aquelas trancas, e vem o exército inimigo com uma madeira e fica batendo, tentando arrombar a porta, e o pessoal do lado de dentro aqui empurrando, segurando para que a porta não se despedace e o inimigo invade. Às vezes a gente vive como cristão como que quem está naquela posição. A gente fica aqui, as portas do inferno não prevalecerão, então a gente vai ficar aqui na defensiva, porque o inimigo vai atacar e a gente vai ficar só segurando. Não! A ideia aqui é de a igreja ir avançando e as portas do inferno não prevalecerão e as portas vão se quebrando, despedaçando os ferrolhos de ferro e as portas de bronze. Amém? Use a sua autoridade espiritual. Terceiro, se eu quiser ser vitorioso na minha vida, eu preciso ser ativo ao invés de viver descansando na ociosidade. No versículo 16, na segunda parte, ele diz: levanta o teu cajado e estende a mão sobre o mar. Estende a mão sobre o mar. A mão, queridos, é sinal de operação. Tudo que você faz com as mãos. Primeira coisa que alguém, quando é vencido numa batalha, ele faz. Ele levanta as mãos. Diz, não vou fazer nada, estou rendido. Não é ou não é? O que é que a polícia manda quando aborda alguém? Levanta as mãos. Ou então bota as mãos para trás. Ou seja, imobilize as suas mãos, não faça nada. Porque senão a gente atira, porque senão vai ter consequências. Então, quando ele diz levante as mãos, ele está dizendo o seguinte, eu não chamei vocês para ociosidade. Porque se tem uma coisa que é certa, é aquele ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, no versículo 60 ao 62, Jesus ele falou para um jovem que queria segui-lo, mas que o jovem estava receoso e dividido. Dividido entre seguir a Jesus ou cuidar da sua casa, ou deixar a sua vida para trás. E sabe o que foi que Jesus disse para ele? Lucas 9, 62. Ao que Jesus lhe asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. Se você colocou a mão no arado, e todos aqui que uma dia se converteram, você colocou a mão no arado. Então agora, se você colocou a mão no arado, quem aqui sabe o que é o arado? Para poder a gente entender. O arado, irmãos, é uma máquina, uma ferramenta, que ela é puxada por um cavalo, por uma junta de bois, e aí o boi vai na frente e você vai com o arado aqui, ele vai levantando a terra, afofando a terra, para quê? Para que depois você venha com a semente e a semente possa cair naquela terra fofadinha e aí ela possa germinar, e assim que se fazia antes da Revolução Industrial, porque depois hoje é tudo máquina, né? Tudo é máquina, é trator, e aí ele vai removendo a terra, revolvendo a terra. Mas no tempo de Jesus era com arado, então você tinha que estar olhando para frente, porque o arado estava sendo puxado por uma junta de bois. Então para você ir em linha reta, você não podia estar aqui com a mão no arado e ficando... Não pode, você tem que estar olhando para frente. Quem lança a mão no arado não pode mais ficar olhando para os lados. Você não tem mais tempo de ficar olhando para a vida do seu irmão, para a vida da sua irmã. Porque aquele irmão é mais abençoado, porque aquele irmão é mais próspero. Porque aquele ministério é isso. Ei, você está com a mão no arado. Faça a sua parte. Não fique na ociosidade, distraído, olhando ao seu redor. Cristo te chamou, assim como aquele jovem não podia ficar distraído, eu e você não podemos ficar distraídos para aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Deus nos chama para colocarmos a mão no arado, na construção de um campo novo, na preparação de um novo terreno, para que as sementes que nós vamos plantar, nós possamos vê-las germinar
crescer e depois fazer a colheita. Amém? Ah, pastor, eu queria tanto um emprego, passar no concurso. Está estudando, irmão? Não. Tu pelo menos se inscreveu? Ainda não. Como é que você vai? Entende? Ah, mas é porque eu fui ali numa oração e o vaso disse que te vejo numa grande posição de honra. Ok, mas o que é que você está fazendo? Não, eu estou aqui aguardando. Não é assim que Deus faz. Deus age em cooperação conosco, amém? Não fique ocioso, não fique parado. Ah, tá difícil? Tá, mas não tá difícil não é só para você, não é para você e para a turma do Flamengo todinho. Entende? Tá difícil para todo mundo. Então não fique aguardando as coisas melhorarem, as promessas de fulano, beltrano acontecerem. Faça, saia da ociosidade, porque Deus não chama ninguém desocupado. Onde é que nós temos colocado a nossa mão? Onde é que nós temos descansado a nossa mão? A pergunta é: qual é o compromisso que eu e você temos com Deus? Qual é o compromisso que nós temos com a nossa comunidade de fé, na qual nós estamos servindo? Qual é o nosso compromisso com o reino de Deus? Isso envolve compromisso. Não pode ficar ocioso. Não diz respeito a mim. Diz respeito a mim e a você. Tudo diz respeito a mim e a você. Não tem como a gente não se envolver. Não tem como a gente não ter emoção. Porque senão, já pensou? Você vai ser uma barra de gelo. Olha, eu já fui muito ferido no passado. Eu já fui muito enganado. Eu já me decepcionei muito. Então, hoje eu estou de um jeito seguinte, ó. Eu não me envolvo. Eu fico aqui na minha e fico como espectador. Ei, irmão, deixa eu te dizer. Você, para poupar a si mesmo, você pode até fazer isso. Mas você vai passar a vida sem emoção, sem sentir. Já pensou? Você vai no aniversário. Hoje eu estou fazendo 30 anos de casamento. Está tendo uma festa. Eu estou aqui na festa. Tá bonita a festa. É boa, né? É 30 anos. Aí só falta alguém dizer assim: por que tu tá triste? E parece que tá na prisão. Aí isso não, porque na prisão um dia termina, mas o cara meu não termina nunca. Ô irmão, presta atenção. O que você está fazendo da sua vida? Você vai viver a vida sem emoção? A gente tem que ter emoção na vida, a gente tem que se alegrar, porque senão a vida não faz sentido. É melhor morrer. Eu acho que quando uma pessoa ela perde a sua capacidade mental, intelectual, de sentir, de discernir, de saber as coisas, se ficar ali só vivendo é só vegetar. Uma pessoa que não reconhece mais ninguém, que não se emociona, que não consegue mais interagir, qual é o sentido de continuar vivo? Para mim não tem muito sentido. E eu quero que Deus me permaneça aqui, ou que Jesus volte antes, ou se eu tiver que morrer antes dele voltar, mas eu quero que, se depender de mim, que não depende, mas ele é que é soberano, mas se depender da minha lógica e da minha vontade, eu disse: Senhor, eu quero permanecer aqui enquanto eu estiver em condição de me alegrar, discernir, identificar meus filhos, meus netos, meus amigos, meus parentes, souber da vida, das coisas, porque se eu ficar só uma pessoa alheia, não faz sentido eu ficar só comendo, bebendo e dando trabalho para os familiares, entende? Então você precisa se envolver, você precisa sair da ociosidade da sua vida, amém? Quarto, se você quiser cooperar com Deus para a sua vitória, você precisa remover os obstáculos ao invés de se deixar deter por eles. Os obstáculos que tiverem à sua frente, você precisa remover e não ficar paralisado por eles. Olha o que o Senhor disse para Moisés no versículo 16, na terceira parte. Levanta tu o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide e separa. Ou seja, o mar estava diante dele, mas ele podia entrar no mar nadando, ele poderia até entrar no mar nadando.
Mas tinha crianças que não tinham como nadar. Tinha pessoas, tinha animais. Então não tinha como ele passar o mar sem que o mar se abrisse. E aí Deus diz assim para Moisés: olha, estende o teu cajado e divide o mar. Ou seja, remove o obstáculo que está à tua frente. Vai adiante, porque eu já te dei a autoridade. Eu já te dei a ordem, já te incumbi com a autoridade. Agora, divide o mar. Fende o mar. Entende? Ou seja, você não foi chamado para ficar detido por conta das dificuldades à sua frente. Moisés não podia voltar atrás porque tinha Faraó e seu exército. Provavelmente pelas laterais também não tinha, igual fazer a pantera cor-de-rosa, saída pela esquerda. Não tinha como. Ele só tinha um jeito, ir à frente. Só tinha uma forma: remover o obstáculo que separava ele da promessa que estava à frente. Entende? Você precisa remover os obstáculos e não se deixar deter por eles. A Bíblia ela nos estimula a não pararmos no meio da caminhada, por mais dura e difícil que seja. Olha o que é que o texto de Hebreus, que foi escrito para uma igreja debaixo de perseguição, diz. Hebreus 12, 1. Portanto, nós, considerando que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que eu não tenho tempo para dizer, mas estão do capítulo 11, desembaraçando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ou seja, você não foi chamado para se deixar deter. Ah, pastor, tem obstáculo. Você já ouviu em corrida de obstáculos nas Olimpíadas? Os obstáculos ali naquela corrida, eles não estão ali para impedir os corredores de correr. Eles estão ali para dificultar o caminho, mas para que eles tenham uma prova de superação e eles pulem por cima daqueles obstáculos para que eles consigam chegar à reta final. Entende? Os obstáculos na nossa vida, eles não existem para nos paralisar. Os obstáculos na nossa vida existem para que eles possam nos fortalecer, nos preparar, criar musculatura emocional e espiritual para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Você precisa amadurecer. Já pensou? Quando você pede alguma coisa para uma criança e ela tem dificuldade de fazer, aí ela começa ali a se impacientar com aquilo, aí o que é que ela faz? Ela pega aquilo e joga. Já pensou se você chega na empresa, no primeiro dia de trabalho, o chefe chama e diz: olha, você tem que fazer isso aqui. Aí você diz: eu não sei não, vou fazer não. Como é? Não, eu não sei. Meu amigo, já ouviu falar naquela expressão, dei seus pulos? Hein? Se vira nos 30? Hein? Ou seja, tenha inteligência emocional. Ah, eu não sei. Então eu vou descobrir. Você não precisa saber tudo, basta conhecer quem sabe. Entende? Você sabe pintar? Você sabe fazer instalação elétrica? Você sabe consertar um carro? Não. A maioria de nós talvez não sabe, com exceção de alguns MacGyver que possa ter embutido por aqui, mas a maioria de nós não sabe. Mas o que é que a gente precisa? Saber quem sabe. A vida é assim, você não precisa saber tudo, mas você precisa ter atitude no seu coração. Você precisa parar de viver numa ilha e achar que você tem que dominar todas as coisas, porque é impossível nós dominarmos todo o conhecimento. Mas a gente precisa saber ter maturidade suficiente para agir, para interagir com as pessoas e ir começando a superar as dificuldades, os obstáculos, porque eles estão ali para te fazer crescer. Para te fazer amadurecer. Porque quando você resolve quando você supera um obstáculo, você adquire maturidade, você se qualifica para coisas maiores. Você acha que um cara que pega uma Scania, um caminhão trucado daquele com um bitrem, e ele consegue dar marcha ré com aquele bitrem ali, ele começou, a primeira vez que ele tirou a carteira, ele foi manejar aquele bitrem? Claro que não, ele começou com a carteirinha ali, que eu não sei nem qual é o nível, se é A, B.
ali de motorista comum, dirigindo devagarzinho, olhando, e não sabia se apertava o freio, se olhava para o retrovisor, se passava a marcha, entendeu? Se ia para a direita, para a esquerda, mas depois ele foi indo, daqui a pouco você faz aquilo, como diz o ditado, com a mão nas costas. E assim a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai galgando obstáculos, ultrapassando, nós vamos crescendo e nos qualificando. Moisés, fende o mar, ou seja, tira o obstáculo que te impede de ir para o teu destino. Ei, querido, deixa eu te dizer, Deus tem um destino maravilhoso para cada um de nós. Amém? Não se deixe deter no meio da caminhada, não pare, não desista, não fique aí parado, achando que só a sua vida é que tem luta. Todo mundo tem luta. A Bíblia Sagrada diz que não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Ou seja, o que você está passando, várias pessoas passam. O que você precisa é não ficar detido no meio dos obstáculos. Quinto, se você quer ser vitorioso, então cumpra o seu destino, ao invés de ficar no meio do caminho. Diz aqui, ó. Diz aos filhos de Israel, versículo 16, a última parte, para que os filhos de Israel atravessem o mar. Ou seja, Deus primeiro mandou ele marchar, depois disse para ele levantar o cajado, depois disse para ele fender o mar. E agora o que ele está dizendo? Passe, atravesse o mar. O obstáculo já foi removido. Você vai ficar agora aqui esperando? Não. Quando Deus remover o obstáculo, você vai ultrapassar, você vai passar. Israel devia atravessar o mar e não apenas observá-lo. Tem gente que fica assim, só querendo observar. Ei, atravessa o mar aí, irmão. Cumpre o teu destino. Deus te chamou para um destino. Não fique aí no meio do mar. Porque se você ficar no meio do mar, depois esse mar vai fechar. E você vai morrer afogado. E o teu destino está do outro lado. Teu destino está lá na frente. Por isso que você não pode olhar apenas para aquilo que está vivendo agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Não deixe que a tua luta atual defina o teu destino. Entende? Não deixe. Não terminou ainda. O juiz ainda não apitou o fim do jogo. Quantas decisões acontecem aos 47 do segundo tempo? Na prorrogação. Só termina quando acaba. Deus tem um destino, atravessa o mar aí. Vai em busca daquilo que Deus tem para a tua vida. Tem uma fonte não identificada que ele diz o seguinte: todos nós marchamos em direção de um ideal, de sorte que a elevação da vida ou a proporção dos empreendimentos dependem do ideal. Se o ideal é inatingível pelo fato de ser ideal, fiquemos ao menos no caminho, mas sempre na sua direção. Ou seja, eu posso até morrer sem chegar lá, mas eu vou morrer na direção. Eu não vou abandonar, eu não vou sair da rota, eu não vou parar no meio do caminho. Eu posso até morrer sem ver o cumprimento de todas as coisas. Abraão morreu e não viu a grande nação, mas ele morreu dentro da promessa, obedecendo a visão de Deus. Moisés não viu aquilo que Deus faria de Israel como nação, mas Moisés ficou no destino, morreu em direção à promessa. Eu não quero ser daqueles que desistem. Você quer ser dos que desistem? Não. Você quer ser daqueles que vão adiante, amém? Só 3. Eu vou dar mais uma chance. Levanta a mão quem quer chegar ao seu destino final. Eita, Jesus! A rodoviária do céu vai ser grande, hein, irmão? Vai ser grande. E eu vou estar lá. E eu quero viver lá também. Amém? Paulo diz, não pense, Filipenses 3:13, não pense, irmãos, que eu já tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avance para as que estão adiante de mim.
apressando em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Pense assim, eu não vou desistir, eu não vou ficar no meio do caminho. Você está satisfeito do jeito que está? Ou você está precisando corrigir a sua rota? Pastor, do jeito que eu estou vivendo, eu não vou cumprir o meu destino. Eu não vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Então, meu querido, Deus te está dando a oportunidade de você mudar a rota. Muda a rota. Não adianta você querer para Aquiraz e pegar só o Poente em direção a Calcaia. Vai chegar? Não vai. O GPS existe. Quantos aqui já tiveram a rota corrigida pelo GPS? Era para eu entrar. Ontem eu fui lá no meu interior, na casa do meu pai. Quando eu estava voltando à noite, aí eu vinha pela aquela estruturante ali das praias, e aí teve uma hora lá que eu errei e entrei no sentido da BR-222. Aí o GPS está errado. Aí eu parei aqui, vou dar minha volta ao Denê. Pode voltar aqui? Eu disse, claro que pode. Não está vindo o carro, só fiz voltar, peguei o caminho correto, corrigiu a rota, porque o meu objetivo era chegar vindo para aquele caminho, entende? Você precisa corrigir a rota, não tem nada de feio, nada de errado. Difícil, feio, é a pessoa estar no erro e insistir no erro. Ah, não, isso é orgulho, irmão. Não tem nada errado você pedir ajuda. Fulano, me ajude aqui. Não tem. Isso é digno, isso é belo, isso é nobre. Agora, se você dizer, eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ok. As consequências também, quem vai arcar é você. Mas se você tem noção de que você não precisa saber tudo, você não sabe tudo, e que você precisa e cresce com a ajuda de outras pessoas, então não tem nada errado fazer e pedir ajuda, mas contanto que você cumpra o seu destino. Amém? Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Você sabe que todo mundo aqui sabe tudo? Claro que não. Alguns têm mais tempo, outros menos, uns têm um grau de conhecimento um pouco maior, outro menor, e assim nós vamos nos ajudando, porque nós somos cooperadores. Amém? Eu sou fã do Rodrigo. Toda vida que o Rodrigo sobe aqui para ministrar dízimos e oferta, eu sempre aprendo com ele. Viu, Rodrigo? Você é o cara. Olha aí. Eu não sou só eu não, viu? Aí ele aprende com a Raquel, pronto. Então eu sou fã do Rodrigo e da Raquel, pronto. E para encerrar, se você quer cooperar com Deus, você tem todas essas atitudes, mas você precisa de uma última e que é super importante. Qual é, pastor? Confie que Deus fará o sobrenatural para te dar vitória. Versículo 16, a última parte. E tu levanta o cajado, estende a mão, divide o mar, para que os filhos de Israel atravessem o mar, caminhando sobre chão seco. O que é isso, pastor? Irmão, Deus dividiu o mar. Sabe o que é isso? O pessoal pega uma barragemzinha ali para fazer um riozinho, uma barragem que fica para construir a maior luta, licitação e desvio de verba, e às vezes a barragem ainda rompe. Deus fez isso aqui, dividiu o mar no meio, o povo passou a pé seco. Sabe o que é isso? É sobrenatural. Deus vai fazer o sobrenatural se for necessário para fazer você chegar até ao ponto em que Ele quer para a tua vida. Quem aqui anda passando a pé seco, aí você vai ali no riachozinho, ali na praia, ali na Barra Nova, aí você passa ali um riachozinho, a água bem aqui. Você está com o pé na água e você não vê a água se dividindo. Aqui Deus disse, olha, eu vou dividir o mar. E foi tão sobrenatural que eles passaram a pé seco, pé enxuto, e atravessaram o mar. E sabe o que foi mais interessante? É que quando o faraó veio atrás, querendo pegar carona,
que foi que aconteceu? Deus fechou. E dizem, já tem até documentário aí, acho que na Netflix ou na National Geographic. Ainda hoje os carros estão lá, no fundo do mar. Morreu o exército de Faraó. Dizem que Faraó ficou lá só observando, porque ele botou o povo para ser bucha de canhão, né? E aí, o mar se fechou e morreram todos. Deus vai fazer o sobrenatural, se for necessário, para a tua vida. Deus age pelas formas naturais. Essa é a forma normal da vida, do nosso cotidiano. A gente faz a nossa parte, Deus faz, mas às vezes Deus precisa mover céus e terra e fazer o sobrenatural. E isso é que é bom. Sabe por quê? Porque a gente sabe que a gente não está dependendo de um Deus que está limitado, como nós cantamos aqui hoje. Vitorioso és, impossível tu vai fazer, algo grandioso. Deus faz, irmãos, Deus abre cova, Deus fecha cova, Deus abre porta onde não tem parede, mas contanto que a vontade dele seja exercida na minha vida e na sua vida, e nada e nem ninguém vai conseguir nos impedir de chegar ao nosso destino. Confie, espere, dependa, creia e trabalhe, faça a sua parte. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Pastor, qual é a garantia que eu tenho que Deus vai estar comigo? Interessante, quando o anjo foi falar para Maria, ele diz, vai nascer o menino. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Jesus é a presença de Deus conosco. E esse Emanuel, na verdade, é apenas uma confirmação do que o Antigo Testamento chama, um dos nomes de Deus, é Jeová chamar. Jeová chamar é o Senhor está ali, o Senhor está presente. Então, Emanuel no Novo Testamento é como se fosse a mesma versão de Deus de Jeová chamar no Antigo Testamento. Para dizer o quê? Que Ele está conosco. No Antigo Testamento era Jeová chamar, no Novo Testamento é Emanuel. E eu quero lhe dizer que não importa se é no Antigo, se é no Novo, nós temos a garantia da presença do Senhor conosco. Aleluia! Mateus 28:20, ele diz, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Deus está conosco, não precisa você se apavorar, não precisa se desesperar. Deus vai estar conosco. Agora você precisa fazer a sua parte. Eu queria orar nesse instante por você que está aqui nessa manhã e diz, pastor, eu entendi que há uma parte que é minha, que eu preciso fazer. Você diz assim, pastor, eu nunca confessei a Jesus. Eu não tenho certeza da minha salvação. Tem algo que eu preciso fazer? Tem. Crer no seu coração, a Bíblia diz. Mas aí em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz, com a boca se confessa, com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Ou seja, há uma parte que é minha. Eu preciso confessar. E se você está aqui nessa manhã, você diz, pastor, olhe por mim, eu quero confessar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Dê um sinal aí com a sua mão que eu quero orar por você. Amém. Estou vendo sua mão, estou vendo sua mão, estou vendo sua mão. Amém, estou vendo sua mão. Por favor, você que levantou a mão, saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente que nós vamos estar orando. Os pastores vão estar orando por você. Você precisa confessar a Jesus. Wesley, muito bom ver você aqui nessa manhã. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Vocês que vieram aqui à frente, vocês vão orar comigo. Eu quero que você ore comigo e repita essa oração. Essa oração é uma oração confessando com a sua boca a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Você vai dizer assim, Senhor Jesus, repita, e a igreja vai nos ajudar. Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero declarar com a minha boca aquilo que eu já creio no meu coração, que Tu és o Senhor, que Tu és o único Salvador da minha vida.
Fica comigo, Jesus. Perdoa os meus pecados. Limpa a minha vida. Lava-me com teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Em nome de Jesus.